Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã, neste dia 9 de outubro de 2020. Como é que vocês estão? Que grandes novidades nós tivemos ontem, durante o dia todo, eu vou saber e eu vou trazer aqui para vocês. Mas esse vídeo é questionário, umas perguntas, um desabafo, na verdade, para o nosso querido presidente Alexandre Campelo, que ontem completou, se não me engano, 58 anos. Parabéns de qualquer forma. Mas hoje é um questionário, umas indagações ao nosso querido presidente. Ok? Sendo assim, me siga até o final do vídeo, porque você está no Maca Vasco. Vamos lá, um pouco de animação, galera. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia, às 7 horas da manhã, traz um resumo das notícias mais importantes do nosso Vascão, com os meus comentários, meu ponto de vista, para te subsidiar para toda e qualquer discussão de hoje sobre o nosso Vasco da Gama, ok? Sendo assim, ó, dê seu like no vídeo. Se você gostar do vídeo, compartilhe para os demais colegas. Se você ainda é novo neste canal, por favor, se inscreva aqui neste canal. Tá vendo essa marca d'água vermelhinha aqui? Te leva para um link para inscrição nesse canal aqui, o singelo canal que sempre trabalha para te trazer as informações do nosso Vascão. Beleza? Vamos lá. Antes de iniciar o vídeo, eu vou colocar um card aqui, porque eu fiz umas críticas a todos os presidenciáveis. E eu fiz aqui uma crítica ao Campelo, e a qual eu trago aqui para vocês também, ok? Mas enfim, quais são as notícias do nosso nobre Vascão? Ontem, depois de uma derrota cachapante, outra derrota seguida cachapante para um time ainda desestruturado do Bahia por 3-0, onde novamente, só no primeiro tempo, acabou com todo o jogo. Nós perdemos ali com várias falhas defensivas, várias falhas de posicionamento de jogador, aqueles mesmos jogadores com os quais criticando, começando como titular, numa insistência, num esquema que sabe-se que não funcionou, e a gente vai e perde de novo por 3-0 para o Bahia, num jogo terrível. E eu falo, esses jogos não é para se esquecer, porque erro a gente não pode se esquecer, tem que lembrá-los e corrigir. Sendo assim, no dia seguinte, logo pela parte da manhã, o Vasco emite uma nota oficial informando que o Ramon já não era mais técnico do Vasco. Inclusive, hoje eu ia soltar um vídeo sobre o porquê eu já não queria mais o Ramon e os motivos que eu não queria mais o Ramon como técnico. Eles se resumem a uma insistência num esquema que não funcionou, insistência em jogadores que não renderam, e ele não teve a sagacidade, a resiliência de alterar e reconhecer essa falha. Tanto que no jogo de quarta-feira você vê uma imagem patética para mim, que é o Ramon coçando a barba, atrás dele o Thiago Kozlowski falando, e um auxiliar com aqueles cones cobrindo, porque sequer máscara tinha. Eu completamente perdido. Então você viu que eu estava completamente perdido. O time sabia, e a gente já sabia que aquilo ali não ia mais avançar. Uma pena, eu desejo toda boa sorte ao Ramon. Só que no decorrer do dia, o Alexandre Campelo demitiu toda a comissão técnica, se não me engano, salvando o nosso nobre herói Carlos Germano como preparador de goleiros. Todas as demais, o preparador técnico, o Thiago Kozlowski, o Júnior Lopes, Antônio Lopes e os demais, eu acho que preparador físico, todos foram demitidos. Ou seja, o Vasco agora está sem comissão técnica, sem técnico, para enfrentarmos o Urubu no sábado às 5 horas da tarde em São Januário. Parece que quem vai comandar o time será o Alessandro. E agora vocês me corrijam aqui embaixo nos comentários, por favor. Alessandro Grazielli, algo assim, que é o técnico do Sub-20. E o seu assistente Siston, que acho que, se não me engano, também já era um meio de campo, um jovem promissor, mas que não rendeu muito, do Vasco da Gama. Eu só fico muito preocupado que se ele repetir o esquema que ele repete no time de base,
é o 4-3-3 com os pontas, que é o mesmo esquema do Ramonismo e que não funcionou no time titular. No time de base é uma coisa, jovens muito promissores, só que jogam com outros jovens de outras equipes, ok? Titular, é outro gabarito. Beleza, mas aqui vamos para umas perguntas para o Campelo aqui desabafar. Antes de mais nada, lembrando sempre, dá aquele like para ajudar esse vídeo, para o YouTube levar esse vídeo para outros vascaínos. E se você tá com receio desse Alessandro Grazielli aí para ser o nosso técnico no sábado, e se o Campelo fez certo ao demitir o Ramon e também demitir toda a comissão técnica. Vamos conversar aqui no comentário. Mas, Alexandre Campelo, vamos lá. Você se elegeu, e aqui, desculpa, uma ressalva. Não vou falar extremamente da administração dele no futebol. Tá ok? Não vou falar aqui de CT, porque quem deu o CT foi com a doação dos sócios. O plano de sócio, quem ajudou foi a torcida, sendo a maior torcida. Ou a reforma de São Januário ainda não está concretizada, foi assinada apenas uma carta de intenções entre as empresas, então não vou falar o extra-campo, vou falar de futebol, para mim eu acho que já é demais. Todo mundo sabe que o Campelo foi eleito, o que o pessoal fala do golpe da Lagoa, né, que, como eu sempre falo, se não foi golpe, foi uma artimanha para não respeitar a vontade da torcida do Vasco, ao qual tinha eleito o Júlio Brandt, ok? Ele obviamente que não fez isso sozinho, que nenhum golpe, nenhuma artimanha dessa ser feito sozinho. Parece que os maiores articuladores foram os componentes da Identidade Vasco, a atual presidida, sei lá, pelo Roberto Monteiro, a Cruzada e outras facções, não, que parece que é criminosa, não, outros grupos políticos do Vasco. Então, quando você for votar, procure saber certinho quem participou daquela artimanha, para saber se o teu candidato está com essa pessoal que ajudou ou não, ou se é o teu candidato está com pessoas que participaram da administração do Campelo. Enfim, vamos lá. Mas, Campelo, eu tenho uma indagação, é o seguinte, no futebol, foi claramente pífia a sua administração no futebol. Não rendeu, não rendeu. A gente tem uma característica nessa administração que é deixar o técnico sangrar. Foi assim com o Zé Roberto, foi assim com o Alberto Valentim, foi assim com o Jorginho, se não me engano, também foi parte, foi assim com o Abel, ou seja, o futebol não funcionou, foi assim com o Ramon agora, e ele deixou sempre o time passar vergonha, eu nunca vi isso, nunca teve uma estrutura. O Vasco passa vergonha perdendo jogos absurdos, com uma descaracterização em campo, sem gás, sem raça, sem nada. Parece que o único acerto que realmente foi com o Vanderlei Luxemburgo, porque o Vasco teve ali um esquema, pelo menos, e os jogadores estavam dando seu sangue ali em campo. Mas por que isso? Porque também não se investiu em grandes técnicos. Essa mania de investir mais do mesmo, Zé Ricardo, Jorginho, o Ramon a gente ainda tinha uma esperança, mas é um técnico ingênuo que começou, na verdade, coloca um time do Vasco da Gama, que é um time grande. Então a gente sabe que não vai funcionar. E da mesma forma como não funciona, Alberto Valentim, a gente sabe. Porque você investiu, é barato, chega do barato. O técnico tem que ser bom, o técnico tem que ser líder. Cara, tem que ser caro, senão ia para o exterior. Por que isso? Ok? Porque você também botar, né, a gente sabe, eu não gosto de falar, como já falei no vídeo anterior, de falar que empresário está influenciando na escalação, porque eu acho que presume uma grande má fé. Mas se você pegar os jogadores do time titular, então, do Vasco, que tem o agente com o Carlos Leite, Sport Manager, que é o Carlos Leite, você deixou o Vasco de refém a praticamente um empresário. É óbvio que lá tem outros empresários e tudo mais, mas a maioria dos jogadores são do Carlos Leite, da base, então tem números, os nossos melhores jogadores da base são praticamente também do Carlos Leite. Nós estamos entregues ao Carlos Leite. Está certo que isso já vem de administrações anteriores, mas nada foi feito. O Vasco é grande demais para ficar de refém de um empresário. Não pode e não pode. Isso foi um dos maiores erros que se perpetuou nesta administração. Outro grande erro, por que investir em jogadores? Está certo, não tem dinheiro, mas pelo amor de Deus, dê elenco para
para esse time. A gente não pode ficar dependendo da base, e por vezes é subbase, que eu fico brincando, porque Thales tem 18 anos, o Vinícius tem 19 anos, esses meninos sequer passaram pelo sub-20, tem o corpo, não tá o corpo, o próprio corpo físico não está estruturado ainda para jogar no time titular. É lógico que eles podem ser aproveitados, podem ser aproveitados. Você tem o Riquelme, que parece um monstro, mas ele ainda tem um menino de 17 anos. Mas eles não podem ser aproveitados da forma. Na verdade, a gente está jogando esses meninos e fala, ó, visto a camisa do gigante da colina aí e se vir. Tá errado. E por que investir em jogadores como se investiu no Alexandre Faria, em jogadores subcolocados, refúgio de refúgio? É óbvio que você passou 2 anos não fazendo nada. E agora, pelo menos, mudou um pouco o perfil. Você investiu em jogadores, mas apostas. Grêmio continua sendo apostas. Marcelo Alves e Igor Catatal, apostas. O Neto Borges, Carlinhos e o Parede, apostas. Parede talvez nem seja tão aposta, porque você já sabe mais ou menos o que ele pode oferecer. Mas aposta, não tem um time. Se você, de repente, juntasse esses 100, contratasse um jogador só, já seria melhor. Então a gente continua com essa filosofia de um time pequeno, em apostas, em jovens, pelo menos, que um dia pode vir a dar certo e que sequer são testados. Se você tinha ciência de que o clube, ontem também saiu uma reportagem, não sei se você viu, que o time estava rachado entre os brasileiros, pegando uns jogadores aí, brasileiros, com os argentinos que estavam que estão em grande fase. Você está ciente disso? Chegava lá e botava moral, não foi feito. Aí você tira o técnico colocando a culpa nele, a situação não vai mudar. Se você via que os jogadores ali, o técnico está insistindo em certos jogadores, cobrava dele, que não pode. Entendeu, ô Campeiro? Tem que ter uma posição mais firme. Lógico que eu sou um youtuber aqui, mas é a torcida que está gritando. Eu só sou uma voz do que eu estou escutando pela torcida. Não pode. E depois, se você demitiu toda uma comissão técnica, que planejamento é esse? É óbvio que errou, né? Então, na escolha dessa comissão técnica. Meu Deus, e a gente está na velha, não pode tão amadorismo assim. Não conquistou nada no futebol. Não se conquistou nada, a não ser vergonhas atrás de vergonhas. Porque o Vasco pode ter uns lampejos de mais vitórias, mas durante a sua administração só foi vergonha, com jogos vergonhosos, com times apáticos. O que aconteceu? Então, sério, não tem como. Muda essa mentalidade. O Vasco é grande. Entendeu? Tem que ter jogadores grandes. Olha que falta de ídolos nós temos. A gente está falando de panelinha. Eu vou falar os nomes aqui, se não me engano, foi o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno. Se não foi, eu peço já desculpa, mas é as informações que eu obtive aqui. Que tem uma panelinha entre Leandro Castan, Henrique, Pikachu e Bastos contra os argentinos, que eles. Eu não acredito muito nisso. Mas, assim, tirando o Castanho, que é um grande jogador, mas ainda não é ídolo. O próprio Germancano e o Benício não são ídolos no Vasco. Sabe, aquela camisa ali é 10, é antiga da Coca-Cola, lá de 89, que era do Roberto Dinamite. Sabe? 89, quem vestiu foi Giovani. E o William, Romário, Juninho Pernambucano, Edmundo, Pedrinho, Felipe, grandes jogadores. Euler, o próprio Ramon foi um grande jogador do Vasco. Agora hoje a gente está discutindo de Bastos, Pikachu. Com a qualidade dele, eles são no máximo para compor elenco. Ah, não dá. Por que continua? Agora, óbvio que o Campelo pode tentar a reeleição, isso é um direito de todos, enfim, faz a chapa. Mas, sinceramente, se preserva. Não fez uma administração boa, não está no rumo. O futebol do Vasco não está no rumo certo. Aliás, se perdeu, novamente se perdeu. E a gente vai passar mais um campeonato lutando para não cair. Essa que é a nossa realidade. Espero que não, espero que a gente chegue lá no final do campeonato numa situação melhor. Hoje o clube se encontra na 10ª posição, ladeira abaixo. E qual é a perspectiva? Estão falando, qual é os técnicos que estão vindo? Vai vir Felipão? Vai vir Dunga? Vocês acham mesmo que isso altera alguma coisa no Vasco? Não altera. Bom, então, enfim, essa acho que era o meu comunicado para o senhor Campelo. Por que Campelo? O rumo não está certo.
Enfim, eu peço muito só que respeitem a nossa instituição Vasco da Gama, que ela é muito grande e tem uma torcida muito engajada para estar novamente sofrendo da forma que está sofrendo. Ok? Muito obrigado aí. Se você ainda está no vídeo, dê seu like, compartilhe para os outros, se inscreva no canal e um abraço. Vamos com tudo amanhã. Tchau.